Olá, meu nome é Zélia, sou mentora do Ministério Sementes de Amor e hoje vamos dar continuidade no estudo do livro Pecados Intocáveis, nos capítulos Mania de Julgar e Inveja, Ciúme e Pecados Afins. Vamos começar com mania de julgar. O que é julgar? Julgar é tomar a decisão, sentenciar na qualidade de juiz, formar conceito, emitir parecer, opinião sobre alguém, censurar, falar mal, apontar ou ressaltar as imperfeições de algo ou de alguém. E o que a Bíblia fala sobre julgar? Lá em Tiago 4, versículo 11 e 12, diz assim: Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um juiz, apenas um legislador. Aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quando julgamos alguém ou falamos de alguém, estamos falando de nós mesmos, porque julgamos a partir do que temos dentro de nós. Julgamos o outro e atribuímos ao outro algo que é nosso. Falamos a partir das nossas experiências, falamos a partir das nossas vivências e sobre a nossa ótica da vida e das situações que vivemos. De vez em quando, quase todo mundo cai no pecado do julgamento. Todavia, muito dentre nós vivemos julgando os outros constantemente. Essas pessoas que têm esse hábito de julgar constantemente, chamamos de pessoas de espírito crítico. Procuram e acham erros em tudo e em todos, não importa o tema da conversa. Pessoas, igrejas, evento, enfim, qualquer coisa, acabam sempre falando de modo depreciativo. E nos capítulos anteriores dos nossos estudos sobre o livro Pecados Intocáveis, nós falamos sobre alguns pecados que são aceitáveis, tais como egoísmo, impaciência, ira. Geralmente esses tipos de pecados sutis, eles se manifestam com mais liberdade junto à nossa família. Que são as pessoas em que nós amamos, que são as pessoas em que nós temos mais intimidades, que são as pessoas que mais doem. E junto da família é muito mais fácil a gente manifestar esse pecado do que em público, especialmente se esse público é um público cristão. A mesma coisa acontece em relação à crítica. Um cônjuge, seja esposo ou esposa, talvez viva encontrando defeito no outro, procurando umas coisinhas bobas, ou um ou mais os filhos. A pessoa que vive sendo criticada passa a achar que nunca faz nada direito. No livro, o autor conta que um amigo criado num lar cristão de classe média alta, em que o pai era super crítico, especialmente em relação à filha do meio. Aos poucos a menina se tornou uma pessoa apática, uma pessoa que não conseguia fazer nada direito, pois ele fazia repreensões severas em público. Entretanto, quanto mais ele criticava sua postura, mais ela se encurvava. Quanto mais ele criticava por não olhar no rosto das pessoas, nos olhos das pessoas, mais a garota se encurvava e fixava os seus olhos no chão. A crítica do pai se transformou em realidade.
A menina entendeu as críticas constantes do pai como rejeição e passou a se ver como rejeitada. Ao se tornar adulta, sua prioridade maior foi correr atrás de quem a aceitasse. E os amigos, claro, logo descobriram como tirar vantagem da sua necessidade de ser aceita. No leito de morte, o pai reconheceu seu pecado e em pranto se arrependeu de ter criticado tanto a sua filha. Mas era tarde demais. Ninguém sabia, mas ela havia se tornado promíscua e viciada em cocaína. Esse é um exemplo drástico da natureza destruidora do espírito crítico e julgador. E estamos cercados de evidência do mal desse pecado. Julgar os outros é um dos mais sutis entre os pecados intocáveis, pois quase sempre é praticado sobre o disfarce de zelo pelo que é certo. Geralmente pressupomos que nosso ponto de vista é o correto, sempre, né? Sempre eu que tenho razão. E é aí que começa o nosso problema de julgar as pessoas. As nossas opiniões e verdade tornam-se a mesma coisa. Tratamos alguns de nossos com nossas convicções como se fossem verdades bíblicas. Alguns exemplos bíblicos realmente para a gente ver que também acontecia isso no meio do povo de Deus, desde da antiguidade. Lá em Romanos, capítulo 14, verso 3 e 5, fala de um exemplo. O que come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. A quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar convicto em sua própria mente. Então, os dois lados se criticavam mutuamente. Os vegetarianos se achavam donos da verdade e olhavam com desprezo religioso aos que comiam de tudo. Do outro lado, se achavam mais instruídos, sabiam que Deus não estava preocupado com o que eles comiam, desde que o alimento fosse recebido com gratidão. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4 e 4, diz: pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. E em Romanos 14, 6 e 8, diz assim: aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus, pois nenhum de nós vive apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. E o mesmo acontece nos dias de hoje. Tem diferenças doutrinárias, diferenças entre ministérios, diferenças entre famílias, diferenças de opiniões. Ou seja, basta alguém concordar ou não concordar com alguma coisa, com alguma de nossas opiniões, ou não nos apoiar naquilo que queremos, ou ter que suportar aquela pessoa mais fraca, menos capaz, mais devagar, ou mesmo ter que suportar ou ter que conviver com pessoas que são mais capacitadas, que se destacam mais, que chama mais atenção de alguma forma. Basta um desses exemplos para que comecemos a levantar nossas opiniões e julgar de acordo com a nossa visão limitada. É fácil criticar quem não pensa como pensamos
e depois encobrir o julgamento com a capa das convicções bíblicas. Algumas práticas são abertamente condenadas pela Bíblia. Vamos ver o exemplo da descrição que Paulo fala em Romanos 1:28. Além do mais, que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que as praticam. E lá em Gálatas 5, versículo 19 e 21, fala assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidades sexuais, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Àqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. O pecado age exatamente dessa forma, ou seja, da escorregadela moral para uma depravação absoluta. Estas práticas são claramente pecaminosas. Quando julgamos desta forma, estamos simplesmente concordando com a Bíblia, ou seja, não somos nós que julgamos, é a própria Bíblia quem está julgando. Mas apesar disso, talvez pequemos, mesmo julgando de acordo com a Bíblia. Por quê? Pecamos se julgarmos com superioridade, aspereza, espírito de censura. Pecamos se condenarmos ao mesmo tempo que continuamos pecadores diante de Deus. E por que julgamos tanto as outras pessoas? Julgamos demais por uma série de fatores, que é inveja, ciúme, mesquinhez, incompetência, medo de mudar, impaciência, orgulho, raiz de amargura, mágoa, ódio e muitos outros, que resume tudo em falta de amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. Portanto, vamos deixar de criticar as outras pessoas. Vamos deixar a crítica de lado. A resposta de Paulo à situação em Roma foi: parem de julgar uns aos outros. Não interessa a que lado vocês estão. Lá em Romanos 14:4, diz assim: quem é você para julgar o servo alheio? E para o seu Senhor, é para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Basicamente, Paulo está mandando: parem de fazer o papel de Deus em relação aos irmãos em Cristo. Deus é juiz, não vocês. É isso que fazemos quando julgamos as pessoas que têm preferências e práticas diferentes das nossas. Estamos usurpando um papel que é de Deus, que Deus reservou para si mesmo. Talvez seja isso que Jesus se referia no conhecido texto de Mateus 7, de 1 a 5, quando ele perguntou: por que vês cisco no olho do teu irmão? Lá em Mateus diz assim: não julguem para que não sejam julgados, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Não julguem nem criem sentimentos ou juízos precipitados em relação à pessoa do outro,
Para ser bem claro, não façam aquelas reuniãozinhas de fofoca para conversarmos, porque de repente estamos falando mal da vida dos outros, julgando, analisando, criticando, descendo a lenha na vida de alguém. Todos os nossos julgamentos precisam ser guiados por padrões justos. Somente Deus quem conhece o coração de cada pessoa. Somente Ele pode fazer o julgamento final de cada indivíduo. Lá em Romanos 15, de 1 a 3 e depois de 5 a 7, diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. Então, só aí já diz que se nós suportarmos as fraquezas, sendo nós fortes, a gente não tem esse hábito de julgamento, porque nós estamos suportando a fraqueza do outro e não julgando, né, como o nosso natural faz. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. O Deus que concede perseverança e do bom ânimo dê a vocês um espírito de unidade segundo Jesus Cristo, para que um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E o que podemos fazer para não julgarmos os outros? Podemos pensar antes de falar, pois mesmo que eu julgar no meu pensamento, fique só aqui. Porque o problema é quando daqui vem pra cá e pra cá. Porque quando eu penso, eu falo, eu comento com um grupo, com uma pessoa e vira uma fofoca e aí acontece a destruição de uma pessoa por conta de um julgamento. Segundo, ninguém é perfeito, então eu posso suportar a deficiência ou a fraqueza do próximo. Terceiro, lembrar que não somos todos iguais. Cada um nasceu com um dom, cada um nasceu com uma habilidade. Então, eu posso ser melhor numa coisa, mas o meu próximo pode ser melhor numa outra coisa que eu não sou. Então, essa é a beleza divina. Quarto, olhar para si mesmo, com todos os dons e pecados, com todas as fortalezas e fraquezas, porque ninguém é perfeito enquanto estiver nessa terra. Todos nós pecamos, todos nós somos imperfeitos. Quando nós olhamos para nós mesmos como pecador, como Paulo diz, eu sou o pior deles, a gente já não consegue julgar o outro, mesmo que o outro está fazendo algo que não nos agrada, porque eu sou o pior. Quinto é ser grato a Deus por ser quem você é, por não querer ser igual ou melhor que o outro. Estar ciente de que as aparências enganam, esse é o sexto. E por último, ter uma mente e um coração de Jesus. Tolerar mais, ajudar mais, porque quem realmente ajuda não julga. E agora vamos entrar no capítulo de inveja, ciúme e pecados afins. A tentação da inveja é um pecado sutil. A inveja é um veneno para a nossa alma. A inveja é um sentimento muito comum no coração humano. Ter inveja é estar insatisfeito com o que você tem, com o que você é. Ter inveja é viver infeliz por não ter o que o outro tem. Ser invejoso é querer estar no lugar do outro, ser o outro. A inveja é um pecado de ingratidão, porque na verdade
Deus nos criou perfeitamente e tudo que Deus faz é perfeito. Ele não errou no projeto. Então, quando invejamos, nós estamos falando para Deus assim: não, Deus, você fez errado. Não é dessa forma. Devia ser assim, ou tinha que ser daquela outra forma, ou tinha que ser igual àquela outra pessoa. Então, nós estamos indo contra o projeto perfeito de Deus. Inveja é a percepção dolorosa e muitas vezes cheia de ressentimentos, de que alguém está usufruindo de algum privilégio que eu não tenho. Às vezes queremos esse privilégio mesmo que não faça tão bem assim pra gente, mas só de ter conquistado aquilo que o outro tem, independente se vai fazer bem ou não para mim. O que resulta no pecado da cobiça, e podemos ficar ressentidos com a pessoa que tem o que não temos. Somos propensos a invejar as pessoas com quem mais nos identificamos ou com quem mais valorizamos, aqueles que têm um privilégio que não temos. Pais invejam outros pais quando os filhos destes são melhores alunos ou atletas do que os seus, ou quando têm melhores empregos quando adultos. Quem sabe, em nosso caso, não invejamos amigos que moram em casas mais bonitas do que as nossas, ou que dirigem carros mais luxuosos do que os nossos. E as causas de inveja são infinitas, em todos os tipos de manifestações de invejas. Sempre que nos comparamos com alguém em uma situação melhor que a nossa, deparamos com a tentação de invejá-lo. Ao sermos tentados a ter inveja de alguém, é bom lembrarmos que a inveja, embora nos pareça um pecado sutil, a inveja, ela faz tantas destruições. Ela faz parte dos pecados odiosos que Paulo relaciona em Romanos 1:29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, diz lá nesse versículo. De toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de invejas. Estão cheios de inveja. Homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. E a Bíblia nos dá alguns exemplos de inveja também. Em Atos 5, 17 e 18, diz assim: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros dos partidos dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Então a inveja, ela traz um ódio, um sentimento ruim no coração, que nós queremos destruir aquele outro, queremos fazer mal para aquele outro, só porque nós não estamos fazendo a mesma coisa que ele está fazendo. E nesta passagem que eu acabei de ler, mostra a inveja dos saduceus pelos apóstolos, porque mais e mais judeus estavam aceitando a Cristo, ou seja, mais sucessos, chamando mais atenção do que eles. Lá em Atos 13, 44 e 45, nos versículos, diz assim: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Aqui também nos mostra a inveja dos judeus por Paulo e Barnabé, porque grandes multidões se reuniam para ouvir a pregação de Paulo. E quantas vezes nós não fazemos também a mesma coisa? Quando vemos que tem alguém aparecendo mais, fazendo mais sucesso do que nós, se destacando mais do que nós, sendo mais paparicado do que nós, conquistando mais do que nós, e a gente começa a ter esse sentimento, esse pecado, né, de inveja. E lá em 1 Samuel também,
capítulo 18, versículo de 7 a 9, diz assim: as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou tão irritado com esse refrão e aborrecido que disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Então, você percebe que sempre porque está tendo mais atenção, porque está conquistando mais, e aí surge esse pecado, a tentação do pecado da inveja. E lá em Salmo 73, no versículo 2 a 5, Asaf, que foi um ministro de música muito, com vários salmos, ele declarou: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Ou seja, ele estava vendo que os ímpios estavam tendo mais benefícios do que ele, estava sendo mais próspero do que ele, tinha um corpo mais saudável e mais sarado do que ele. E ele não se conformava com isso, porque eram pessoas ímpias, e ele que estava ali servindo a Deus tinha dores, tinha problemas financeiros, ou não era tão próspero quanto esses arrogantes. Mas lá no verso 21 fala: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja. Ou seja, não tem como o invejoso ter alegria, ser feliz, porque a inveja ela traz mais destruição para quem está sentindo do que para quem é invejado. E aí ele fala no verso 22, eu agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. A inveja traz amargura, loucura e dor na alma. A inveja segue para um caminho de morte. Quantas vezes agimos dessa forma, como a síndrome de Asaf? Achamos que aqueles que fazem coisas erradas não merecem ser prósperos, mas nós sim merecemos. A gente acha que Deus não está sendo bom conosco, porque nada está indo bem. Mas com os ímpios tudo está indo mil maravilhas. Nesse momento nos decepcionamos e nos revoltamos contra Deus. Duvidamos da bondade e do cuidado dele para conosco, porque o nosso parâmetro não é a graça de Deus. O nosso parâmetro é aquilo que achamos que Deus tem que fazer para as nossas vidas. E nesse momento tiramos os olhos de Deus e colocamos nos outros. E nós questionamos, será mesmo que valeu a pena eu servir a Deus? Mas do que adianta ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma? O que realmente importa na nossa vida é nos satisfazermos em Cristo, em quem Ele é. E o que mais importa na vida é o nosso coração continuar mantendo Jesus como nosso grande tesouro. A nossa grande alegria, buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas necessárias para nos fazer querer mais de Jesus, querer mais do reino, querer mais da justiça de Cristo serão acrescentadas. Portanto, sejamos gratos a Deus pela nossa vida, por nossa família, por tudo aquilo que temos ou não temos, por tudo aquilo que somos ou não somos. Então, que Deus nos ajude a colocar as nossas vidas em suas mãos poderosas e que reconheçamos as
soberania de Deus em nós. Que possamos viver com gratidão em vez de nutrir a inveja em nosso coração. Tem o ciúme, que ele é muito semelhante ao pecado da inveja, mas contudo o ciúme ele é pecaminoso quando receamos que alguém se torne igual ou superior a nós, porque abala o nosso orgulho. Há muitos casamentos destruídos, há muitos crimes passionais por conta do ciúme. Nós também podemos ficar enciumados se formos abençoados por Deus em alguma área da vida ou do ministério e de repente alguém aparece e consegue mais resultado do que nós. Sempre aparece alguém que é mais jovem, que é mais capacitado ou mais talentoso do que nós. E quando isso acontece, a maioria de nós fica enciumado. Não queremos que ninguém mais usufrua do sucesso ou das bênçãos divinas que experimentamos. É um egoísmo profundo que gera esse sentimento de ciúme, esse pecado do ciúme. Vemos que existe um relacionamento íntimo entre inveja e ciúme e competitividade. Ficamos com inveja de um colega bem-sucedido em uma área que valorizamos muitíssimo e não conseguimos, não temos tanto talento quanto o nosso colega. Ficamos com ciúme se alguém tenta tirar o que é nosso. Esses dois sentimentos fomentam o espírito de competitividade que anuncia: tenho que vencer ou ser o número 1 em tudo. Todos esses comportamentos são resultados do orgulho pecaminoso. Como então lidar com a tentação da inveja e dos ciúmes? Existem 3 formas de lidar com essa tentação. Primeiro, como em todos os outros pecados sutis, devemos nos abrigar na soberania de Deus, reconhecer que é Deus quem nos concede talentos, habilidades e dons espirituais. Se quisermos sair vitoriosos no combate à inveja e ao ciúme, não podemos esquecer que Ele determina não apenas as nossas habilidades, como também o grau dessas habilidades e da bênção que Ele irá conferir para que possamos usufruir e usar e ser instrumento dele. Não só existem talentos e dons diferentes, como também uma ampla diversidade de bênçãos de Deus sobre esses talentos, sobre esses dons, sobre essas habilidades. E tudo vem de Deus. Quem criou o pobre e o rico, que humilha e que exalta, lá em 1 Samuel 2:7 diz assim: o Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza, Ele quem humilha, Ele quem exalta. E Salmo 75:7 diz também: é Deus quem julga, humilha a um e a outro exalta. Então Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. Ele exalta quem Ele quer, Ele humilha quem Ele quer, porque o plano é dele, o plano dele é sempre perfeito. Segundo, é lembrar que todos nós, cristãos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Ou como diz a versão da NVI, cada membro está ligado a todos os outros. Não tem como um membro viver sozinho, não tem como um órgão viver sozinho, fora do corpo. O corpo é um dependendo do outro e um auxiliando o outro, e todos juntos trazem a vida. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7, diz assim: assim como um de nós tem o corpo com muitos membros, não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Em vez de termos inveja daqueles que levam alguma vantagem sobre nós, ou ter ciúmes de quem está aparentemente nos superando, vamos dar honra e aplaudi-lo, pois somos todos membros do corpo de Cristo. Porque se aquele nosso colega, amigo, o irmão, o esposo, família, está tendo uma conquista maior,
Louvado seja o Senhor, porque Deus está abençoando ele naquele momento. Então, em vez de termos inveja, vamos colocar o nosso coração aos pés da cruz para que Jesus possa trabalhar, para que o Espírito Santo possa lapidar o nosso coração. Terceiro é que precisamos entender que se gastamos energia emocional com ciúme e inveja, perdemos de vista o que Deus pode realizar de especial em nossas vidas. E a competitividade, ela está ligada à inveja e ao ciúme, o desejo de ganhar sempre, o de ser o maioral sempre. Visualizamos esse comportamento de birra na infância quando crianças são derrotadas num simples jogo. Mas não são apenas crianças que têm esse problema. Adultos também têm ataques de nervo por conta de competitividade. A competitividade é basicamente uma manifestação de orgulho. É o impulso de vencer à custa dos outros. Certamente não é amar o próximo como a nós mesmos. O espírito de competitividade é uma virtude cristã? Não é isso que a Bíblia fala. Acredito que a ênfase bíblica está na virtude de fazermos o melhor que pudermos, tudo que fizermos sempre com excelência. Então nós devemos sempre lembrar daquele versículo que está lá em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E também lá em Colossenses 3,23 diz assim: tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então nós vamos oferecer a Deus a excelência, nós não vamos oferecer qualquer coisa a Deus. E fazer a excelência não é competir com ninguém, é realmente apresentar o melhor a Deus. E o melhor, quando nós apresentamos a Deus, nós estamos apresentando ao nosso irmão, ao nosso próximo, à nossa família. E finalmente, com o controle, que é mais um pecado sutil e intocável. E por que o controle é um pecado? Porque tentamos controlar os outros para nos darmos bem ou para conseguirmos o que desejamos. Homens e mulheres têm competência para serem controladores, mas em todos os relacionamentos interpessoais há esses tipos de pessoas. Há sempre alguém de personalidade mais forte ou dominante que comanda a relação, pode ser entre cônjuges ou de amigos. Existe uma ânsia de controlar uns aos outros. Claro que isso é fruto do egoísmo. O difícil de lidar com esse pecado é porque o controlador é o último a reconhecer essa tendência em sua vida. É óbvio que o controlador quer coisa sempre do seu modo, em vez de sujeitar-se uns aos outros. E lá em Efésios 5:21 fala assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E como a carne continua guerreando dentro de nós, como o nosso coração continua rebelde, ainda temos pontos cegos de pecado, especialmente esses pecados sutis em nossas vidas. Precisamos do poder convincente do Espírito Santo para abrir os nossos olhos espirituais, pois somente Deus pode abrir os nossos olhos, para que possamos enxergar a nossa inclinação para esses pecados e que possamos ter o desejo de controlar e de se render a Jesus, ao Espírito Santo, para que possamos ser libertos e livres desses pecados sutis. Temos de mostrar mais humildade e sinceridade ao falar com as pessoas em vez de nos defender. Ao usar o que as pessoas disseram contra elas mesmas, devemos agir com sabedoria. Que Deus nos ajude a não atravessarmos a vida acalentando inveja, ciúme, críticas, controle, enfim, todos esses pecados sutis.
e nem tentando ser sempre o primeiro ou forçando a barra para conseguirmos o que desejamos. E para combater esses pecados, devemos sempre nos voltarmos para a cruz, nos derramarmos aos pés de Jesus, lembrar e viver esses versículos que está lá escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E lá em Salmo 73, 25, 26 e 28, Asaf termina falando assim: a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo, o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. E aí ele termina no 28 falando assim: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamei e proclamarei todos os teus feitos.